e os profissionais que atuam, para além dos palcos do Teatro Municipal, vários foram formados aqui na Escola de Dança, o que nos orgulha. Nós vamos, por essa razão, iniciar essas comemorações convidando dois palestrantes que vão falar para a gente refletir sobre isso, sobre esse tema, da formação de vocês como profissionais para dançar em companhias profissionais. Então, eu quero convidar primeiro a professora Eliana Caminada, do Teatro Municipal, pesquisadora de História da Dança e autora de vários livros. E para fazer a companhia, o nosso amigo Hélio Beijani, diretor do Corpo de Baile do Teatro Municipal. Eu acho que vocês vão se ajeitar aí e eu vou passar o microfone para a Eliana. É com o microfone, meu Deus. Vou começar? Ok. Boa tarde a todos. Dizer que é um prazer estar aqui. Queria agradecer a presença da Nalau, da Marisa, da Vandinha, da Elisa, da Tereza, do Nery, da Miriam, de pessoas amigas e de vocês todos que estão aqui para conversar com a gente. Queria também pedir desculpas porque eu vou ler. Eu normalmente não falo de improviso, não me sinto segura para falar de improviso. Eu me preparei para dançar, me preparei para falar. Falar, escrever foi uma aventura que às vezes deu certo, às vezes nem tanto, mas enfim, não é a minha, então eu prefiro escrever. Acho que eu tenho boa companhia porque o Mário de Andrade, quem nunca leu o Mário de Andrade, pode providenciar pelo menos danças dramáticas do Brasil, para ler, vale a pena. E Mário de Andrade as palestras eram todas lindas. Então eu vou pedir licença a vocês para ler. Tá? Eu peguei esse título da internet do Paulo. O balé do Teatro Municipal começou aqui. Queridos amigos e companheiros, a Escola Estadual de Dança Maria Oliveira está completando 85 anos. 85 anos de uma história de excelência na formação e na valorização da carreira de bailarinos de base acadêmica. 85 anos de uma semente que gerou o Corpo de Baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro numa relação indestrutível, definitiva. É fora de dúvida que a data merece comemoração. Nem sempre instituições oficiais ligadas à cultura, sobretudo à dança, sobrevivem no Brasil. Muitas sequer chegam a ser criadas. Antes de dizer algumas palavras sobre a escola, pediria licença para, numa breve retrospectiva, responder a questão que li na internet. Comentava a internauta: acho interessante que alguém nos informe quando e como o balé veio para o Brasil. Complementando, eu perguntaria: como chegamos à criação da Escola Estadual de Dança Maria Oliveira? Inquestionavelmente que para sua fundação pesaram razões econômicas e políticas, mas isso responde a tudo. O Rio de Janeiro não conhecia balé, nunca tinha ouvido falar nessa dança. O que vocês acham? Antes da escola. O que vocês acham? Nunca tinha ouvido falar de balé? Já. Tá bom. Pode responder. Vocês estão me ouvindo direito? Estou falando muito depressa? Então tá. Bem, passando ao largo das propostas dos que sugerem que o balé chegou ao Brasil como um projeto de colonização das terras do Novo Mundo, da América, né? Ou como modelo de encenação dos autos de fé dos jesuítas, a sua presença historicamente registrada em livros,
no elogio nos cenários do célebre artista plástico Jean-Baptiste Lebrun. Olha só, quando a gente fala em balé, a gente começa a adquirir cultura geral. Porque a gente já falou aqui em compositor, já falou aqui em cenógrafo e figurinista, tá? Além do coreógrafo. Em 1825, ele, Lacombe, que 9 anos antes fora nomeado compositor de danças, com um contrato como professor e coreógrafo bastante abrangente, é promovido a mestre de danças da Casa Real. No ano seguinte, encarregado pelo célebre ator João Caetano, Toussaint apresentava a Companhia Francesa de Ballet. Era o primeiro corpo de baile formado por estrangeiros a residir na cidade, contratado para brilhantar as peças do grande ator que hoje dá no Teatro João Caetano. Outro conjunto seria contratado em 1838 e atuou até 1841. Porém, as datas que mais surpreendem são, sem dúvida, 3 de novembro de 1848, estreia de Lácio Filho, a mesma versão que foi remontada aqui, é a Clacote, né? Imagina-se, e 23 de julho de 1849, estreia de Gisele, apresentando os papéis principais das duas obras Anna Trapattoni e Eugênio Finard. Frise-se que os balés eram apresentados completos, com grande elenco e os efeitos cênicos exigidos. Adoecendo Anna Trapattoni, dançou em seu lugar a prima dançatrice del Teatro alla Scala, quer dizer, a primeira bailarina do Teatro alla Scala, Maria Baderna, discípula dileta do célebre professor pedagogo Carlo Blazes. Tá? Eu imagino que todo mundo aqui já tem ouvido falar no Carlo Blazes. A palavra baderna, com esse sentido de confusão, arruaça, só existe no português do Brasil. Isso por causa dos partidários de Maria Baderna. Apaixonada por ela, a juventude da época passou a provocar brigas de rua em defesa de suas atuações, formando quase que um partido, o Partido Badernista. Foram eles que contribuíram para que o sobrenome da ousada bailarina, que teria sido a primeira a dançar o lundu no palco, entrasse no dicionário Aurélio. Em pleno século XIX, uma bailarina se torna tão popular que deixa seu sobrenome como legado para nosso idioma. Isso não representa alguma coisa? Em 1883, acusa-se a presença da Casa Real na estreia de Excelsior, uma espécie de balé musical que colocou em cena aqui 345 artistas. Creio que podemos considerar, então, que parte da curiosidade de nossa internauta está atendida, como quando o balé chegou aqui. Né? E como chegamos à criação da escola de dança? Os primeiros anos da República não privilegiaram muito a dança, em geral presente apenas em espetáculos líricos. Mas quem sabe a universalidade da dança acadêmica já conquistara um segmento da sociedade que vivia na única cidade realmente cosmopolita do Brasil de então, o Rio de Janeiro. Determinadas academias acanhadas lograram sobreviver. Algumas famílias levadas pela influência europeia, outras pela vaidade de mostrar as filhas com uma postura elegante, colocavam-nas nas aulas de balé. Constituiu-se numa elite chique e sofisticada. Na década de 20, isso já no século 20, clubes como o Fluminense e colégios como o Anglo-Americano ofereciam aulas a jovens que eram, em geral, levadas por suas preceptoras exclusivamente com essa finalidade. Sequer estudavam fora de casa. Dentre os professores destacavam-se Ricardo Lemanoff, Vera Grabinska e Pierre Michailov. Enquanto isso, o Rio modernizava-se. O Teatro Municipal, construído em 1909,
Embora não tivesse contato com balletes de inauguração, 4 anos mais tarde, em 1913, recebera para a inesquecível temporada os célebres balés russos de Diaghilev, apresentando todas as suas grandes estrelas, inclusive o mítico bailarino Václav. Oleneva tinha um plano: fundar uma escola que preparasse bailarinos para uma companhia resultante dela e profissionais aptos a conduzi-la se e quando necessário. E tinha claro que o reconhecimento oficial desse trabalho dependeria de resultados rápidos. Fora assim ao longo da história, com as grandes potências da dança acadêmica, França, Itália, Dinamarca e Rússia. Todos fundaram suas escolas, das quais surgiram os corpos de baile, e todos precisaram trabalhar com muita objetividade. Nos 5 anos que separam o reconhecimento oficial da escola e do corpo de baile, Oleneva foi edificando seu plano. Notem bem, as temporadas líricas eram imensas, compunham-se de inúmeras obras. As exigências eram enormes. As meninas bailarinas ainda estudavam, mas já trabalhavam muito. Os rapazes conseguiam seu ganha-pão trabalhando na noite. Mas umas e outros iam adquirindo experiência de palco, conhecendo grandes intérpretes líricos, mais do que bailarinos, aprendendo a apreciar partituras magníficas, formando-se gradativamente, mais do que bailarinos, artistas cênicos. Em 1932, em novos espetáculos e com repertório renovado, Oleneva mostra alguns bailarinos com maior nível técnico e artístico. Tudo devidamente registrado em jornais da época, e que hoje vocês podem ler nos livros do Paulo Belgrasso. Falo sobre isso até no final. Em 1933 já encontramos bailarinos, dentre os quais Luísa e Maria Carbonell ostentando o título de solistas. Quer dizer, não tinha companhia, mas já tinha solista. A Ilko Lindberg é concedido o título de primeiro bailarino. Nesse ano, os bailarinos começam a receber salários, de acordo com o depoimento da importante solista do corpo de baile, Elba Loreira, que aos 88 anos conserva sua memória fantástica. Esse é um ponto delicado e importante sob o ponto de vista do nosso profissionalismo. Porque já me disseram, mas não se ganhava dinheiro. Começava-se a se ganhar. Pouco, difícil, não regular, mas começava-se a se ganhar. Não foi por acaso que Hugo permaneceu aqui. Tá? Vários bailarinos, apesar de precisarem trabalhar na noite, eles já tinham